Palato duro, representado aqui pela presença do tecido ósseo. Quais? Processo palatino do osso maxilar e lâmina horizontal do osso palatino. Palato mole, representado por dois arcos musculares, palato glosso e palato faríngeo, e pelos músculos do véu palatino, extensor do véu palatino, levantador ou abaixador, e o músculo da úvula, propriamente dito. Úvula é o sininho que fica lá na linha média do palato mole, tá? Aqui nessa peça, a gente consegue visualizar. Chega pra cá, senão você não vai conseguir ver. Só tem desse lado na estrutura. Professor, o que você está dando? Cavidade oral. Aqui a gente tem, ó, palato glosso e palato faríngeo. São dois arcos musculares. Entre palato glosso, G-L-O-S-S-O, e palato faríngeo. Entre esses dois arcos musculares, a gente tem a localização da tonsila palatina. E elas ficam alojadas numa cavidade entre esses dois arcos musculares, chamada cavidade tonsilar. Antigamente, o termo tonsila, a gente usava amígdala. Amígdala palatina, amígdala orofaringiana, amígdala lingual. Hoje, o termo amígdala, ele é exclusivo do sistema límbico. É uma estrutura, amígdala no sistema límbico. Não se usa mais a palavra tonsila, a amígdala para se referir às tonsilas, que são estruturas de tecido linfóide, tá? Responsáveis pelo mapeamento, são regiões onde tem uma grande concentração de linfócitos e células apresentadoras de antígeno. Elas são uma barreira de defesa do nosso corpo nessa região, oro-nasal, tá? Então, na parte lateral, eu tenho aqui as tonsilas palatinas. Nesse corte sagital mediano, ela está representada aqui, ó. Lembra de orofaringe, na hora que a gente viu o respiratório? Então, tinha nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, certo? Na nasofaringe, eu tenho a tonsila faringiana aqui, na parte posterior dessa cavidade, tá? Lateralmente, eu tenho as tonsilas palatinas. E inferiormente, a gente tem a tonsila lingual, ok? Nessa peça da língua aqui, é fácil da gente localizar as tonsilas linguais. Elas ficam misturadas no meio das glândulas salivares menores, na região posterior, eu esqueço que isso aqui é solto, na região posterior ao V lingual. Então, V lingual, essa região aqui é onde eu tenho as papilas circunvaladas, número de 8 a 12 mais ou menos, na maioria dos indivíduos. Essa parte posterior, eu não vou ter papila fungiforme e filiforme. Eu tenho tecido linfóide e glândula salivar menor, tá? E tecido adiposo também aqui, em grande quantidade, ok? Então, tecido linfóide na língua, que a gente considera como tonsila lingual, fica nessa região aqui. Aqui na cavidade oral ainda, então, limite anterior, a gente já viu. Face lingual dos dentes ou rebordo alveolar. Limite superior, palato duro, palato mole. Limites laterais dessa cavidade são o próprio músculo bucinador, o músculo da bochecha. Esse músculo forma a parede lateral da cavidade oral. Limite inferior. O limite inferior é o assoalho bucal. Essa região aqui, ó, não é a língua. A língua fica apoiada no assoalho bucal. O limite inferior é o assoalho bucal, ok? E o limite posterior é a própria região da orofaringe, tá? Ou istmo de Fauces, como vocês vão encontrar em alguns livros mais antigos. Nesse corte aqui, a gente consegue visualizar, então, esse espaço aqui entre a língua e o palato duro e o palato mole, o espaço do vestíbulo, a região sublingual, e aí a gente aproveita para falar que a língua, ela vai apresentar duas faces, uma que vai ter contato com o alimento e vai ter características histológicas por conta desse contato, e uma região que está apoiada no assoalho bucal, que a gente chama de ventre, isso de dorso, isso de ventre lingual, que vai apresentar como característica anatômica uma mucosa não queratinizada e uma grande quantidade de vasos venosos, tá?
Então a gente tem veias aqui bem superficiais. Em alguns pacientes a gente consegue localizar até varizes nessa região aqui, tá? Varizes venosas na língua, ok? Lembrando, varize é uma condição anatômica de fragilidade ou incompetência desse vaso venoso, tá? Então, ele vai ter como característica clínica o enrijecimento. Tem um volume maior de sangue, ela fica mais visível, tá? Nessa peça a gente consegue visualizar, então, essas estruturas. O que mais eu consigo visualizar aqui? Quando a gente fala em sistema digestório, a gente fala dos órgãos que compõem e a gente fala das glândulas anexas. São glândulas anexas do sistema digestório, as glândulas salivares maiores e as glândulas salivares menores, além do fígado e do pâncreas. Lembrando, a vesícula biliar não é uma glândula, ela é um reservatório de um conteúdo produzido por uma glândula chamada fígado, ok? O fígado é um órgão que ele vai ter essa função de produzir substâncias também, embora não seja uma glândula exócrina, como é o pâncreas, tá? A glândula salivar parótida fica localizada sobre o músculo masseter, numa região que a gente fala de fáscia massetérica, e ela é pré-auricular, ok? Então, nessa região lateral da face. Todas as glândulas salivares maiores são em número de par, então todo mundo tem 2 parótidas, 2 submandibulares e 2 sublinguares. A glândula parótida, ela vai produzir um tipo de saliva que é mais fluida, ela é mais aquosa e ela vai ter uma grande concentração de pitialina ou amilase salivar, tá? Já as glândulas submandibular, que fica aqui embaixo, ó, próximo ao ângulo da mandíbula, e a sublingual, elas vão produzir uma saliva mais espessa, mais viscosa, que quando misturada com a saliva produzida pela parótida, vai dar a saliva que a gente tem na boca, que vai ter a função, inclusive, de adesividade da superfície. Isso ocorre porque a saliva produzida pela submandibular e pela sublingual tem uma proteína chamada mucina, que vai dar essa característica de viscosidade da saliva, que a saliva da parótida não tem. Por exemplo, quando você tem um estímulo vagal, você sente náusea, por exemplo, quando você vai vomitar. Antes de vomitar, se a pessoa ficar assim, ela saliva sem parar, não saliva? A boca, e aquilo pinga, assim, em grande quantidade. Essa saliva é produzida pela parótida. Ou quando você tem um estímulo ácido, por exemplo, limão, vinagre. Só da gente pensar no limão, ela contrai, a gente sente até dorzinho, assim. Isso é saliva da parótida, tá? E aquela saliva mais espessa e que fica mais tempo aderida na boca é produzida pela submandibular e pela sublingual. Todo o revestimento da cavidade oral é realizado por uma mucosa chamada mucosa oral. E ela vai apresentar características próprias de acordo com a região onde ela está. Vocês vão aprender com o Vinícius que todo o revestimento da mucosa oral, ela é também um epitélio pavimentoso estratificado e que vai apresentar regiões muito queratinizadas, como no palato duro, ou nas papilas filiformes na superfície da língua, e regiões que são paraqueratinizadas ou não queratinizadas. Assoalho bucal, mucosa jugal, que é a mucosa da bochecha, tá? E a parte do palato mole. Nessas regiões eu não tenho essa camada córnea mais espessa, que eu vou encontrar no palato duro e na superfície da língua. Por que a gente tem essas regiões com uma grande quantidade de queratina? Qual é a função da queratina na pele? Proteger, principalmente proteção. Ela funciona como uma proteção contra atrito, então fatores mecânicos. Ela é uma barreira mecânica para a entrada de micro-organismo, porque as células do epitélio são células que vão apresentar um grande número de especializações para aderência, tá? Que a gente vai encontrar nessa mucosa bucal também. E principalmente, ela tem um papel ainda, no caso da mucosa, de manutenção desse pH bucal junto com o efeito tampão da saliva, tá? Essa mucosa no palato, quando a gente mastiga, o que a língua faz com o alimento? Ela empurra o alimento contra o céu da boca e contra os arcos dentais, para que ele possa ser triturado durante a mastigação, tá? Então, um paciente que, por exemplo, por uma condição oncológica, ele tem uma remoção de parte da língua, uma glossectomia parcial total,
ou um paciente que sofre uma mutilação da bochecha, ele perde essa capacidade de triturar o alimento, tá? Alimento pastoso, caminho. Então, dependendo desse paciente, do estágio que ele está nesse tratamento, primeiro sonda, depois alimento líquido, depois alimento pastoso. Mas é muito difícil um alimento sólido para um paciente que fez uma glossectomia, com mais de 2/3 de remoção, por exemplo. Ele vai ter muita dificuldade de falar e ele vai ter dificuldade de comer. Porque é exatamente a língua que, durante a mastigação, empurra o alimento contra o palato e contra os arcos dentais, enquanto as bochechas mantêm esse alimento nesse arco. Então, é esse conjunto de músculos e de estruturas que faz com que o alimento seja triturado, tá? O paciente precisa ter dente também para isso. Ele parece piada, mas não é. Tem paciente que é idêntico e não tem prótese. A gente vai ter um número grande de pessoas na população nessa condição. Então, esse paciente é um paciente que a própria condição nutricional dele já está afetada porque ele não consegue mastigar o alimento, tá? E se ele não mastiga, a dissolução disso no estômago, o aproveitamento desse alimento pelo corpo também é inferior do que poderia ser, certo? Cavidade oral é isso aqui. O que a gente tem que ver mais com relação à língua? Eu falei que a língua, ela vai apresentar na sua superfície alguns tipos de estruturas especializadas que são chamadas papilas. Então, a que tem maior quantidade tem essa função de proteção durante a mastigação e é chamada filiforme. Ela tem na sua extremidade superior o formato que lembra uma chama de vela e é a única das 4 papilas que tem queratina na sua superfície. Nessa região onde eu encontro muita papila filiforme, que é na parte anterior ao forame lingual e as papilas valadas, a gente tem um segundo tipo de papila que vai apresentar um pouquinho de botão gustativo chamada papila fungiforme. Alguém já queimou a língua com café aqui? Vocês tiveram curiosidade de olhar no espelho depois de queimar a língua? Não ficam umas bolinhas vermelhas? Essas bolinhas vermelhas são exatamente as papilas fungiforme. Porque como elas não têm a queratina da filiforme, na hora que o café, a substância quente, entra em contato, ela sofre uma queimadura maior do que as papilas filiformes, que tem a proteção da queratina. Então, a hora que a gente olha no espelho, além de estar ardendo e estar dolorido, tem vários pontinhos vermelhos. São as papilas fungiformes. Elas ficam distribuídas na superfície da língua, tá? No meio das papilas filiformes. O terceiro tipo de papila é a papila valada ou circunvalada. Ela apresenta uma fenda mesmo na lateral. E nessa fenda é que a gente tem a maior quantidade de botão gustativo, ok? E lateralmente a gente tem um tipo de papila chamada papila foliácea. Essa papila, ela também apresenta um pouco de botões gustativos, menos que a valada, menos que a fungiforme. E ela tem uma importância clínica para a gente. Durante muito tempo, principalmente na odontologia, o primeiro sinal clínico de paciente soro positivo que estava entrando num quadro de AIDS era uma manifestação clínica chamada leucoplasia pilosa. Essa leucoplasia é uma lesão esbranquiçada. Essas papilas, elas ficavam mais projetadas bilateralmente no paciente, com uma camada de queratina maior, e a gente chama isso de leucoplasia pilosa. O que a gente observou? Quando essa condição clínica ocorria no paciente, se a gente ia fazer a contagem dele de CD4, CD8, estava sempre abaixo de 400, ou seja, eu estava com uma carga viral muito alta nesse paciente. E aí ele começa a ficar sintomático. Ela era um marcador importante para a gente clínico, tá? Então, muitas vezes o paciente nem sabia que ele era aidético. A gente descobriu isso no consultório, na hora que ele vinha para a consulta. Observava aquela lesão e, invariavelmente, a gente ia pesquisar, o paciente estava soro positivo. Que perfil de pacientes? Pacientes jovens, até então considerados rígidos, saudáveis, que de repente apresentava aquele tipo de lesão. Sibeli, só paciente aidético vai ter leucoplasia pilosa? Não. Pacientes imunodeprimidos gravemente têm leucoplasia pilosa. Então, pacientes oncológicos, pacientes em tratamento de doenças autoimunes, com uma carga pesada de corticoide, apresentam também essa leucoplasia pilosa, tá? Mas durante muito tempo... Leucoplasia é tipo aqueles... Leucoplasia fica é toda branco. Aquela placa A diferença... amarelada.
Então, esbranquiçada. A diferença dessa placa amarelada é que essa placa amarelada, quando a gente raspa, ela sai. É candidose, monírise, tá? Na leucoplasia, ela não remove. Você raspa e ela fica aderida, porque ela é uma hiperplasia, na verdade. Eu vou ter um aumento da camada de queratina. E a queratina, quando ela está exposta à umidade, ela fica esbranquiçada. Quando vocês vão para a piscina, fica um tempão nadando na água, o que acontece com o dedo? Não fica tudo esbranquiçado? Exatamente, porque a queratina em contato com a água durante um tempo, ela fica esbranquiçada. Então, a mucosa, quando eu tenho um espessamento de queratina em qualquer área da mucosa oral, teve demais. ela vai fez ficar esbranquiçada. quimioterapia do melanoma. Então, o que ela tinha era mucosite. Mucosite. Mucosite é uma outra entidade clínica que acompanha muito pacientes em quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço. E ela consiste no esfoliamento dessas células de forma precoce. Então, o paciente, aquela camada esbranquiçada, era o próprio epitélio desprendendo. E aí fica o tecido conjuntivo exposto, o paciente sente muita dor. Impede o paciente de comer, tem uma série de coisas que dificultam a condição clínica desse paciente. O paciente que faz químio, ele tem uma sensibilidade bem maior ao sal, né? Não, não é isso, Brenda. É assim, ó. Como é que o quimioterápico age? O foco do quimioterápico é matar qual células? Células que estão em proliferação. Todo quimioterápico ele vai atacar as células que estão em proliferação. Por quê? Porque a célula tumoral, independente do tumor, tá? Ela tem um ciclo celular acelerado. Então, as células tumorais, as malignas principalmente, elas aumentam a velocidade de replicação celular até 32 vezes, dependendo do tipo de tumor. Então, uma célula que ter turnover, mucosa oral, normalmente o turnover, ou seja, a troca dessa célula superficial do epitélio bucal, ocorre entre 19 e 21 dias, ou seja, a cada 21 dias, todo esse epitélio de vocês está renovado. Células do intestino delgado, 7 dias. Célula da pele, 59, 60 dias, tá? Para descamar aquela célula basal, chegar aqui na superfície e esfoliar. Na mucosa oral, isso ocorre entre 19 e 21 dias. Quando o paciente toma o quimioterápico, todas as células que estão em proliferação sofrem ação e morrem. E é por isso que cai cabelo, cai sobrancelha, ou seja, onde eu tenho epitélio germinativo ali que está proliferando, é atingido pelo quimioterápico. Na mucosa, imagina só, essa renovação ela começa a ficar toda prejudicada, porque essas células que estavam trocando em proliferação, na camada basal ali, ela é afetada. Então, esse epitélio desprende mesmo e expõe o tecido conjuntivo. Quando o tecido conjuntivo está exposto, o que eu tenho ali na membrana basal, no tecido conjuntivo da pele? Eu tenho uma grande quantidade de terminação nervosa livre. Além de ter muitas vezes ali no meio daquela derme, alguns receptores específicos para calor, né? Aquela Pacini, Ruffini, aqueles receptores específicos da pele. Isso tudo fica exposto. E aí, qualquer coisa que você colocar na boca desse paciente vai arder. Se você der água com açúcar, vai doer, porque a glicose penetra e dói. Por isso que a afta dói, então, né? Por isso que a afta dói, porque o tecido conjuntivo está exposto. Sim. E aí, uma úlcera traumática, você dá uma batida com a escova de dente ali e machuca. Naqueles 3, 4, 5 dias depois, até esse epitélio formar de novo e cicatrizar e ter o reparo, você vai sentir dor. Qualquer coisa que encosta incomoda. Agora, imagina a boca toda do paciente, a cavidade oral toda, do esôfago, todo esse epitélio sofrendo a ação do quimioterápico. É muita dor para o paciente. E aí ele não consegue comer. E se ele não consegue comer, o estado nutricional dele piora, a resposta dele ao tratamento também fica pior. Então, a gente trabalha, isso é minha área clínica, eu faço isso no hospital. Eu faço aplicação de laser, de PDT. A gente usa alguns produtos químicos que auxiliam nessa fase. Minha avó faz também. 10 dias depois da quimioterapia, ela faz. A gente faz antes. Quando o quimioterápico usado é um quimioterápico que tem muito efeito, porque não são todos que dão esse efeito. Tem alguns que tem mais, uns que tem menos. Depende. Do câncer de mama, a gente tem um tipo de quimioterápico que dá muito. Quimio vermelha, quimio branca dá muito mucosite. Imuno, nem tanto. Então, depende do quimioterápico. Mas quando ele ocorre, e a gente já sabe, porque a gente recebe lá a cartinha, e o paciente que está em tratamento oncológico, ele precisa do acompanhamento do oncológico, a gente faz preventivo. Então, a gente faz antes do paciente iniciar as sessões de químio, faz 1, 2, 3 vezes na semana. Enquanto o paciente está fazendo a químio, a gente faz todo dia. E depois que o paciente faz químio, até 15 dias depois, a gente faz a aplicação do laser.
exatamente para minimizar esse efeito. O laser ele tem uma ação que auxilia o processo de reparo tecidual, o laser vermelho. O infravermelho ele modula dor, controle de dor, então a gente faz a associação dos dois lasers para ajudar nesse controle. E às vezes o paciente não precisa entrar na sonda nasogástrica. A gente consegue modular e o paciente consegue ter uma alimentação oral diferente, mais líquida, com menos coisa que machuca, mas não precisa parar de comer, porque isso interfere no estado geral desse paciente. O próprio quimioterápico já dá uma derrubada, gente. Dependendo do quimioterápico, dá a senhora derrubada no paciente. Esse paciente não consegue comer. Então, até se recuperar organicamente é mais difícil. Então é importante a gente manter essa saúde bucal do paciente ok, para que ele consiga ter nutrição via oral. A gente observa, os pacientes que conseguem fazer isso e não precisam entrar na sonda nasogástrica, eles têm um período de recuperação menor, ou seja, eles estão mais estáveis em menos tempo do que o paciente que tem que entrar na sonda, que às vezes precisa ser internado, entrar com soroterapia associado. Esse paciente ele demora mais para ser recuperado aqui. Aqui, na parte inferior, eu não tenho papilas especializadas, mas eu tenho uma grande quantidade de glândula salivar menor, tá? A outra parte que a gente já vê hoje, da parte do roteiro de cavidade oral, é isso aqui. Orofaringe, nasofaringe, laringofaringe, é uma coisa que a gente já viu lá no respiratório, a gente está só revendo aqui. Então, nasofaringe, essa porção aqui, da tonsila palatina até úvula, orofaringe, da úvula até epiglote, laringofaringe de epiglote para a parte distal ou inferior, certo? Depois da faringe, quem que vem? O esôfago. O que é o esôfago? Tá forte, ó. Você tá bem na direção Mas tá muito frio. Já, mas a gente tava calor. Eu pedi pra menina baixar um pouquinho a temperatura. Daí pouco eu vou lá e peço pra ela subir a temperatura aqui. Mas tava calor aqui agora, pouco. Tava abafado. Esôfago é um tubo cilíndrico que tem como principal função levar um alimento que já começou a ser triturado na boca, que já começou a ser digerido na boca, para que ele passe para a segunda fase, que é a digestão no estômago. Lembrando, quem que vai ser digerido no estômago? Proteína. Proteína é digerida no estômago. Ácido gástrico vai quebrar moléculas de proteína, tá? Lipídios. O início da emulsificação ocorre no estômago, mas onde eu vou ter mesmo o restante da quebra em moléculas de colesterol para que possa ser absorvido no intestino é ali no duodeno, tá? A primeira porção do intestino delgado, com a ação das enzimas pancreáticas. Então, a lipase pancreática, a protease pancreática e a amilase pancreática, tá? Então, é só aí que elas todas vão ficar juntas. Juntas, só. Porque aqui a amilase, aqui a Acho protease e no intestino as três juntas. Oi. Então, eu tenho o início com a lipase igual. Ela se mantém no estômago e finaliza no intestino. Não, mas para que ocorra a emulsificação final no intestino, eu preciso da presença da bile. Sem a bile não ocorre o processo final de emulsificação dos lipídios. Por isso que quem remove a vesícula tem muita indisposição quando consome gordura, alimentos gordurosos. Porque eu não tenho uma quantidade adequada de bile lançada no duodeno no momento da digestão. Porque quem faz isso é a vesícula. É ela que acumula bile e quando eu tenho um estímulo digestório do processo de digestão, o cérebro manda um comando, essa vesícula biliar contrai e elimina, como se fosse um conta-gotas, a bile ali no duodeno. Quando o paciente não tem a vesícula, esse gotejamento da bile é contínuo. Então ela é produzida pelo fígado e vai caindo. Mesmo sem estar de estímulo digestório. Ela é produzida e ela é liberada. Então, quando a pessoa se alimenta de alimentos muito gordurosos, então fritura, coisa com muita gordura mesmo, o paciente relata indisposição, dificuldade de digestão. Isso vem exatamente da ausência da bile no processo de emulsificação do lipídio. Ali na boca, na língua. A lipase lingual. Ela inicia, se mantém no estômago e finaliza no intestino. Proteína, inicia no estômago e finaliza no intestino. Carboidrato, começa na boca e termina no intestino.
pH do estômago inativa a amilase. Eu preciso de um pH neutro para ela ter ação, tá? Não, ele não é que chega a desnaturar, ele inativa a amilase. Ela precisa de um pH alto para ela ter uma ação, para ela ser ativada. E é por isso que no duodeno, tudo precisa desse pH mais neutro. Quando o alimento sai, o que não sai do estômago, ele sai com pH lá de 2, 1,9. Ele chega no duodeno, o pâncreas libera uma grande quantidade de bicarbonato de sódio, além das enzimas digestivas. Tem nessas secreções pancreáticas muito bicarbonato de sódio, que tem um efeito tampão. Ele regulariza esse pH para que o processo de digestão finalize. Não, ele volta para 7, às vezes até mais alto na hora que você na primeira porção ali. Porque a quantidade de bicarbonato é alta nas enzimas digestivas do pâncreas. Na saliva a gente tem bicarbonato de sódio também. Tem a mesma função, tampão, regular o pH bucal, para que a amilase possa também ser efetiva. E aí entra outras questões de troca de íons com superfície de esmalte, quando a gente fala de risco de cárie, a gente está falando do efeito tampão salivar também. Esôfago. Porção de um tubo cilíndrico que tem como principal função ser passagem. A passagem do alimento ela ocorre via peristaltismo, né? É um movimento involuntário, em ondas, por contração contínua dessa musculatura, fazendo com que o alimento, o líquido, passe por esse tubo. O que a gente tem de clinicamente importante no esôfago? Nas suas características anatômicas. As 3 áreas de constrição. Então, o esôfago, ele vai ter 3 partes dentro do trajeto todo dele, onde o lumen dele é menor. Quais são essas regiões? Aqui a gente vê a primeira, que é na cartilagem cricoide. Então a gente chama de constrição cricoide. É aqui, ó. Tá vendo? Nessa região. A segunda constrição é no arco aórtico. Então, lembra lá da vascularização do abdômen e do tórax? A gente tem a aorta. Qual é o trajeto que ela faz? Ela sai ali do ventrículo esquerdo, passa por cima do tronco pulmonar, né? Ela sai da parte anterior, central anterior do coração, e ela vai lá para a parte posterior. Então, o arco aórtico, ele faz esse movimento. Quando ele faz esse movimento, ele passa, a aorta passa por trás do esôfago. Então, ela faz esse trajeto, sai lá da frente da parte média anterior do coração e vai para trás do esôfago. Nesse trajeto, quando ele passa pelo arco, ele tem uma constrição. Então, a gente chama de segunda constrição ou constrição aórtica. E a terceira constrição do esôfago é exatamente no diafragma, próximo já à porção distal do esôfago, perto ali do esfíncter entre o esôfago e o estômago, que é chamado de cárdia. A principal função da cárdia é impedir o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Por quê? Voltamos para o pH. O revestimento do estômago tem uma célula que vai produzir um muco, uma célula caliciforme. Ela produz um muco que protege esse epitélio da ação do próprio suco gástrico. Mas o esôfago não tem essa proteção, não tem essa célula. Se esse conteúdo começa a voltar de forma patológica, porque ela é fisiológica no início da vida da gente, no bebê, depois ela passa a ser patológica. Ele vai causar danos. Não que não cause no bebê, mas no bebê menos, porque o esvaziamento gástrico dele é mais rápido. Fala, Esse retorno patológico é o refluxo? é o refluxo gastroesofágico, sim. É, no caso, a patologia do sim. É, porque a cárdia, que é esse esfíncter, está incompetente. Né? A manobra que a gente faz na endoscopia é competência da cárdia. É o nome da manobra. Você vê se ela fecha ou não. Mas por que isso acontece? Pode acontecer por excesso de volume gástrico, então a gente come muito e come muito rápido, e aí você tem um volume maior e ele acaba excedendo. Fatores de estresse contribuem para isso, tá? Porque eu tenho, na verdade, a diminuição da proteção do muco gástrico, e isso vai causar uma irritabilidade que aumenta essa reação involuntária. E eu posso ter... Oi? O excesso de alimentação ácida? Pode. E por incompetência da carne.
pacientes obesos têm naturalmente refluxo, exatamente por conta da compressão abdominal mesmo, que é maior, e está sempre comprimindo e empurrando esse conteúdo gástrico para o esôfago. Então, em pacientes obesos é muito comum a incompetência da cardia, tá? Apenas na condição fisiológica do bebê, isso não vai trazer tantos danos. Por quê? Quando o bebezinho nasce, todo o sistema autônomo dele também está imaturo. O intestino ainda não funciona direito, ele vai aprender isso, né? O corpo aprende isso. Que é aquela fase das cólicas horrorosas no bebê. É maturação, não só de bactéria, mas também de coordenação motora desse peristaltismo. Então, no início, essa incompetência da válvula cárdia, ela é fisiológica. O bebezinho, afoito, mais ansioso, ele mama, olha para o lado, ele gorfa. Não é isso que a gente fala? Mas o que ele faz em seguida? Ele respira e volta a mamar. Porque já houve esvaziamento gástrico nesse tempo. É muito rápido, a cavidade estomacal do bebê é muito pequenininha. Então, rapidinho, escoa. E aí ele mama de novo, tá? Conforme ele vai crescendo, quando a gente começa a introdução com alimentos pastosos, depois alimentos sólidos, esse peristaltismo, essa competência, ela já está estabelecida. Mas pode acontecer de ter bebê que tem influxo, tá? E causa esofagite igual, a mesma coisa, né? Mas é menos frequente do que no indivíduo adulto. A gente vai encontrar como patológico no indivíduo adulto já. Ou no adolescente, mas não é mais o bebezinho recém-nascido. Então, é a constrição cricoide, a aórtica? Cricoide, da cartilagem cricoide, João. Cricoide. Isso, aórtica e diafragmática, tá? A importância clínica dessas características do esôfago. Essa constrição cricoide é o que está associado com asfixia mecânica, quando o paciente engasga. Então, na asfixia mecânica superior que a gente fala, o paciente não vai parar na traqueia. Tudo que entra pela traqueia dispara na gente um reflexo de tosse absurdo. Alguém que já engasgou com farinha de mandioca, com grão de arroz? Nossa Senhora, você não para de tossir com água, com saliva, que seja. Você tem um reflexo muito intenso de expelir aquilo da via aérea, tá? Mas se você engasga aqui nessa região onde tem essa constrição, o que ocorre aqui? Abaixo da cricoide eu não tenho nada entre o esôfago e a traqueia. Eu tenho membrana. Lembra? A cartilagem da traqueia, ela só existe na face anterior e lateral, na face posterior ela não tem. Então, se eu engolir o negócio e ficar entalado aqui, ele pode comprimir a via aérea aqui e o ar não passar. E é o que acontece no engasgo. O que a gente faz? A manobra de Heimlich, o que ela faz? Com a compressão, o ar que está aqui nessa via, ele é compelido a sair. E aí, com a expulsão do ar, você pode expulsar o fragmento, o alimento que está ali travando. Certo? Do roteiro é isso. A gente viu tudo que estava no roteiro. Então, dá uma olhada nas peças, fotografem as peças quem quiser, dá uma repassada. Assistam a aula gravada, porque tudo isso que eu falei para vocês está lá na aula gravada, quem já assistiu deve ter visto. A gente foi por partes também na aula gravada, falando de cada um, e vai falando um pouquinho das coisas clínicas também.